Glória a Deus! Aleluia! Fique em pé por 30 segundos, por gentileza, se você puder. Dá uma olhada para a direita, dá uma olhada para a esquerda. Tem alguém muito amado aí. Vai lá dar um abraço nele ou nela, diz: você é muito amado do Pai. Vamos lá, não deixa ninguém. Não deixa ninguém. Se você imaginar que seja um visitante, vai lá, chega perto dele ou dela, com máscara ou sem máscara, se ele tem uma cabeleira ou não, vai lá, você é amado, você é amada. Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Nós temos, salvo engano, é a segunda vez aquele casal precioso que está conosco, né? É isso? Segunda? É a primeira vez? Você, a moça que já esteve? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Temos mais aqui, uma mãe e uma filha, o filhinho, a outra menina, né? Já está lá no Kids, bem-vindo, irmão Pablo, bem-vindo. Luiz aqui, segunda vez conosco, seja bem-vindo, vai apresentar o filho, né? Que bênção, a filha, né? A filha, glória a Deus. Você já abraçou alguém aí do lado? Já cumprimentou, já sabe o nome de todo mundo? Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos uma manhã gloriosa aqui nesta casa. Para você que nos visita, nós temos esse culto às 18 horas e temos o culto também às 10 da manhã. Não é? Se estiver possibilitado de vir à noite, temos essa opção matinal. Tem sido uma grande bênção também. Esse culto está sendo ao vivo, transmitido. Nós temos células e irmãos preciosos no Agreste Pernambucano. Essa semana vamos ter mais uma viagem missionária. Casal Tardelli, Pati Richelle e Pati estarão lá no Agreste. Recebam eles direitinho aí e prepara a buchada de bode. Não é? Tem obreiro nesta casa que não come a buchada de bode, mas eles são da terrinha. Glória a Deus. Os irmãos que estão na Zona Norte, Deus os abençoe. A Igreja Preciosa em Santos. Você que está enfermo, por isso não veio, está online, que o Senhor te abençoe. À medida que essa reunião vá acontecendo, seja curado em nome de Jesus. A igreja concorda, pode dizer amém? Irmãos, nós tivemos 21 dias de jejum e oração, um tempo precioso, chamados e treinados para, de novo, chamados e treinados para, glória a Deus. E agora nós vamos começar a temporada de encontros com Deus. O primeiro encontro com Deus já será o fim de semana que vem. Vai ser dos adolescentes. Irmãos, esse encontro vai ser tão poderoso, que tem visitante aqui, que está conosco hoje, que veio para saber quando que é o encontro. Já vai se inscrever hoje. Glória a Deus. Esse encontro com Deus vai ser nervoso. Fala para o teu irmão e vai ser nervoso. Vai ser nervoso. Então nós vamos ter 2 finais de semana com muita festa nesta casa, porque é o retorno do encontro com Deus da Rede Jovem. Esse fim de semana dos adoles, agora é adoles, né? É isso? Meu Deus. E no outro final de semana dos 18 mais, e depois de 8 a 10 de novembro, encontro com Deus da Rede de Adultos. Então vai ser bravo, vai ser brabo. Nós estamos aí, irmãos, com muita expectativa no Senhor. Oramos por tantas pessoas, clamamos por tantas vidas. Agora é o tempo de vermos Jesus salvando, curando, libertando, despertando, batizando no Espírito Santo. Amém, queridos? E recheado com isso tudo, daqui, hoje, dia 13, hoje é 13 de outubro
até o dia 24 de novembro, serão 7 domingos. Quantos domingos, irmãos? 7. E nós vamos ter 7 palavras de fé. E o tema é esse aqui. Qual que é o tema, irmãos? Ao que vencer. São 7 promessas poderosas que nós temos na palavra de Deus. Irmãos, eu gosto de promessa. Eu acho que você não entendeu. Irmãos, eu quando estou lendo a Bíblia e identifico uma promessa, eu falo, é para mim. Não, é para mim, essa aqui é para mim. Se é para o vizinho, eu não sei, mas para mim é. Eu lembrei esses dias que, quando eu era pequeno, cresci no ambiente da igreja, vovô era pastor, da parte paterna. Irmãos, na casa dos crentes tinha caixinha de promessa. Alguém sabe do que eu estou falando? Alguns sabem, não é, minha? Tinha caixinha de promessa. Era assim uma caixinha pequena, você ia lá, falava, Senhor, me dá uma palavra. Aí você tirava um versículo, não é? E não é que todo dia tinha uma promessa? É isso, Márcio, tinha lá na tua casa caixinha de promessa? Olha que coisa, se tem mais de 40 anos aqui, sabe do que eu estou falando. E alguns depois criticavam essas coisas, né? Às vezes até de púlpito, tem crente que gosta só de promessa, mas não gosta da doutrina, da obediência. Irmãos, eu fico com tudo. Eu fico com a doutrina, eu fico com a promessa. Glória a Deus, você está me entendendo? Então, queridos, neste domingo e nos próximos 6, enquanto vamos tendo os encontros com Deus, vai ser um período de muita oração também, de muita intensidade, todas as equipes orando ao Senhor, semanas de oração que nós teremos, porque, irmãos, nós queremos honrar o sacrifício de Jesus. Diga amém. E nós queremos que vidas tenham uma experiência com Jesus, e para quem desconhece, o encontro com Deus é um fim de semana que nós passamos numa chácara. A propósito, a chácara é da própria igreja. Saímos daqui 9 horas da noite na sexta-feira, chegamos lá 10 e pouco, e começamos com uma palavra na sexta-feira, o sábado o dia inteiro dedicado ao Senhor, tem um descanso à tarde. Domingo acordamos, mais um tempo com Deus, e a hora que der umas 4 da tarde, a gente está voltando e vai encerrar o encontro aqui. Então aqui, os gravetos, vai se juntar com as brasas e o fogo vai continuar. Glória a Deus. Então você que nos visita, você que está online, nos procure, Nós temos vagas, muitas vagas ainda para todos os encontros de adolescentes, de jovens 18+, e dos adultos, e será um tempo precioso. Mas nesse meio, queridos, nós vamos então ter as 7 mensagens ao que vencer. Qual que é o nome da mensagem mesmo? Ao que vencer. Muito bem. Queridos, você pode talvez pensar assim, mas pastor, eu já não sou vencedor? Por que ao que vencer? Deixa eu dar uma introdução aqui para você. Irmãos, primeiro, de fato, você tem uma posição de vencedor. Por quê? Porque a graça de Jesus te alcançou. Você estava nas trevas, a Bíblia diz que foi transportado do reino para a maravilhosa luz de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, isso é uma grande vitória. Você não era filho. E João capítulo 1, verso 12, o Evangelho vai dizer assim, todos quantos, Jesus veio para o que era os seus não receberam. Todos quantos o receberam, deu-lhes poder, direito, prerrogativa de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus!
Você foi lavado, redimido, feito filho, justificado pela fé em Cristo Jesus. E o melhor de tudo, eu acho, incluído no corpo de Cristo. Olha a tua família aqui, olha que coisa mais linda. Mas parece que você não está animado com a família. Oh, irmão, eu sei que família dá trabalho, mas eu quero te garantir, não teria família melhor para você estar, não é? O Senhor te conectou no seu corpo, e de fato, por tudo isso e muito mais, você já é um vencedor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Imagina um milionário entre nós. O filho dele, de 2 anos, é também um milionário? Sim ou não? É o herdeiro. Então ele também é milionário. Mas ele desfruta de alguma riqueza? Não, porque ele é criança. Ele não sabe a diferença de comer, não é, no baby beef, ali nos jardins, ou a esfirra do Habib's, que com R$10 compra 6. Compra 6 com 10? Não mais. No meu tempo comprava, faz tempo que eu não vou. Para criança faz alguma diferença? O Habib's ou o Baby Beef, onde o chefe nosso ali trabalha? Irmãos, nós temos um chefe aqui que trabalha no Baby Beef Jardins. O negócio não é brincadeira não. Mas para criança faz diferença? Nenhuma. Na verdade, talvez até prefira a massa batida lá do Habib's. É ou não é? Sem desmerecer nada, irmãos. Então, com isso eu quero te dizer o seguinte: estar na posição, diga posição. Na posição do vencedor é diferente da experiência. Então, depois de estar posicionado como um vencedor, Jesus está nos desafiando a ter a experiência de um vencedor. Alguém está me entendendo? Quantos querem avançar para ser esses crentes vencedor? Se for o seu caso, irmão, eu queria que a gente tivesse uma oração agora, colocando essas 7 semanas diante do Senhor. Quantos estão dispostos? Vamos ficar em pé nesta hora. Você que está online, se você estiver com alguém, se estiver orando com esse irmão, com essa irmã, vamos orar, vamos mesmo, pedir ao Senhor que nos dê graça, primeiro que a gente não falte nenhuma. Estamos combinados? E que assim o nosso coração vai se enchendo de fé, para a gente desfrutar da posição de vencedor. Ore com alguém, por gentileza. Veja onde é que está o nosso visitante. Chega perto dele, como fez a Noemi ali. Isso. Ore com alguém, abençoa a vida dele. Não é? Consagra este tempo, meu irmão. Consagra estas 7 semanas. Abençoa quem está do seu lado, para que ele fique firme durante todo este tempo. Não perca nada. E aquilo que o Espírito Santo tem para ele, que ele possa receber, em nome de Jesus, filhos chamados para reinar, filhos chamados para estar entre os vencedores. Retorno. Já? Retorno. Melhora um pouquinho. Aleluia. Oh Espírito Santo, move aqui entre nós nessas 7 semanas. A partir de hoje, Senhor, há um desafio nosso como igreja, há um desafio como teu povo. Nós queremos, Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Nós já estamos numa posição de vencedores, agora nós queremos avançar para desfrutar na experiência, Pai, de sermos vencedores no Senhor. Como diz a tua palavra, abre o nosso entendimento, Pai,
dá luz ao nosso coração, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, ativa cada um do rebanho, Jesus bendito. Oh, nós confiamos que o Senhor tem algo poderoso para nós nessas 7 semanas. Portanto, Senhor, consagramos diante do Senhor, separamos esse tempo para a glória do Teu nome e para sermos edificados. Ore comigo assim: Senhor, eu consagro essas 7 semanas, eu abro o meu coração, o meu entendimento está aberto para receber a Tua palavra, para avançar em fé, em nome de Jesus. Diga assim: ao que vencer. E profetiza para o teu irmão: você vai vencer. E podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, a nossa base para essas 7 semanas, a nossa base é exclusivamente as Escrituras. E para isso, nós vamos nos deter nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, filhos, é um livro onde ele começa com a revelação de Jesus e ele vai concluir, ou ele vai se desenvolver para que a conclusão seja a vitória, anota isso, a vitória final de Cristo e a sua igreja. A vitória final de Cristo e a sua igreja. A vitória final do noivo e a sua noiva. Só para combinar, não é? A vitória de Cristo e a sua igreja. A vitória do noivo e a sua noiva. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus vai ainda reinar sobre esta terra. Os discípulos perguntaram, logo depois da ressurreição, em Atos capítulo 1, instruções finais do Senhor Jesus: Senhor, é agora que o Senhor vai tomar o controle de Israel? Eles estavam se referindo, ou querendo insinuar, é agora que o Roma será combatida pelo Senhor? É agora que esse império romano vai cair? É agora que Israel como nação vai ter soberania? Vai ter de novo a sua terra? Vai ter de novo a sua liderança? Jesus falou: não, vocês não entenderam nada ainda, não, esse não é o tempo, esse é o tempo do meu reino ser manifestado. E, irmãos, e são 2000 anos que a igreja avança gloriosamente na terra, diga amém. A igreja avança por um único motivo, não é? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus se colocou como o edificador da igreja. Ele disse para Pedro: eu vou edificar a minha igreja, e tem mais, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O livro de Apocalipse, ele é escrito por João, o mesmo que escreveu o Evangelho, o 4º Evangelho, a propósito, o mesmo que escreve as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João, o mesmo que reclinava a cabeça no peito de Jesus e gostava de dar uma carteirada, dizendo que este é o discípulo que Jesus amava. Ele era muito folgado, não é? Porque na verdade Jesus amava todos, mas ele gostava de se autodenominar aquele que Jesus amava. Quantos querem esse mesmo título, irmãos? Aleluia. Eu gosto de João. Era possivelmente o discípulo mais novinho, o único que morreu de morte morrida e não de morte matada dos 12, o único que descansou no Senhor. E ele vai escrever o livro de Apocalipse em torno do ano 96 da era cristã.
É o último livro a ser escrito, é o último apóstolo vivo. E é tão importante a igreja do Senhor Jesus, que os capítulos 2 e 3, o capítulo 1 é a revelação do Cristo, o capítulo 2 são cartas de Jesus à sua igreja. São cartas de Jesus precisamente para 7 igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia. Deixa eu te dar uma geral sobre essas 7 igrejas. Primeiro de tudo, pastor, só existiam 7? Não, filhos, existiam muitas igrejas. Onde que elas funcionavam? Acredite ou não, não tinha espaços como esse aqui. Irmãos, a igreja de Jesus funcionou nas casas por 300 anos. 3 séculos só tinha anfitrião e célula cheia do fogo. Por 3 séculos. Não existia isso aqui. Pastor, por que não existia? Porque a maioria, filho, era clandestino. A maioria absoluta estava debaixo de perseguição. A maioria da igreja era formada de escravos, dos servos, dos trabalhadores braçais, dos homens da fazenda, mas não o fazendeiro, não é? O trabalhador do campo. Essa era a igreja dos 300 primeiros anos. E Jesus se dirige a 7 igrejas. Quantas igrejas, irmãos? 7. O número 7, na palavra de Deus, é o número da completude. É um número que encerra alguma coisa. Então nós entendemos que Jesus escreveu para 7, escrevendo para todas as igrejas. Outra coisa, entendemos também, olhando para trás, nesses 2000 anos de igreja, que para cada igreja representa um certo período desses últimos 2000 anos. Por exemplo, vamos ver já a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, também chamada de igreja apostólica, é a igreja do 1º século. Depois nós temos a igreja de Esmirna, segunda igreja, a igreja esmagada, sofredora, dos séculos 2 e 3. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, a igreja que se alia com o Estado, não é? No século IV. Depois nós temos a igreja de Tiatira, chamada também da igreja papal, durante a Idade Média. Depois nós temos a Reforma, e um novo mover, que é atribuído à igreja de Sardes, a 5ª igreja. Depois nós temos uma igreja de fogo e missionária, que é a igreja de Filadélfia, séculos 17, 18, 19. Aí nós chegamos na última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não é quente, nem fria, misericórdia. Então entendemos que essas 7 igrejas também estão associadas a tempos e estações durante esses 2000 anos da igreja. Alguém está me acompanhando? Pode dizer amém? Irmãos, Jesus tem uma palavra para cada uma destas igrejas. E a construção o formato da mensagem é muito parecida entre as 7. O formato é mais ou menos assim. Primeiro, Jesus se apresenta. Ele mostra uma de sua característica. Ele mostra uma face dele mesmo. Segunda, ele tem um elogio para a igreja. Quantos gostam de receber elogio? Tem gente aqui que é humilde demais. Não, eu prefiro não receber elogio. Faça-me o favor, não é? Ô irmão, quando o chefe te chama lá na firma para te elogiar e dizer que vai ter um aumento, é glória, é ou não é? Aleluia, é ou não é? Que o bônus do ano, como é que chama o PLR, ainda é PLR, não é? Aleluia, alguém levantou as 2 mãos. Jesus começa sempre elogiando, mas depois ele repreende. Então ele se apresenta, ele elogia, ele repreende, mas em
para todas as igrejas. Depois a gente vai ver, tem duas igrejas que não são repreendidas, que é Esmirna e Filadélfia. Mas para todas as igrejas, o que elas têm em comum? Uma promessa. A promessa é. Está aqui ainda? Aleluia. Qual que é a promessa mesmo, irmãos? Olha para o outro irmão, fala, eu estou com um cheiro aqui que você vai vencer. Você está na turma da que vai vencer. Glória a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, domingo que vem, trazer a foto de onde estão essas igrejas, porque chamadas da Ásia Menor, não é? O povo, os jovens aqui universitários me ajudem, mas eu, salvo engano, a Turquia faz parte da Eurásia, é isso mesmo? É isso, né? Porque é um país que, Istambul, metade está que é a capital da Turquia, metade está na Europa e metade está na Ásia, é isso, jovens? É isso mesmo, né? Obrigado, Wagner. Vão me ajudando aí na geografia moderna, porque o mapa do mundo vai sempre mudando de alguma maneira. Vocês estão muito calados aqui. Na verdade, estão com medo, né, Renan? De não bombar no Enem do pastor. Aleluia. Mas volta aqui. Eu quero trazer um mapa aqui para os irmãos saberem do que nós estamos falando. Essas 7 igrejas, chamadas as igrejas da Ásia Menor, são cidades que hoje existem e estão no território turco, pertence à Turquia. E Jesus tem uma palavra para cada igreja e conclui mesmo dizendo, qual que é a promessa, irmãos? Qual que é a promessa, irmãos? Ao que vencer. Vamos então começar com a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, os versos 1 a 7. Está no jeito aqui? Obrigado. Escreva esta carta ao anjo da igreja. Hoje tinha 2 anjos ali na frente, não tinha, irmãos? Para ir lá para o Kids. Mas não é aquele anjo, não. Não é? É o anjo, é o mensageiro da igreja em Éfeso. Primeiro eu entrei ali, já fui recebido por 2 anjos. Entrei no corredor, Jesus estava vindo na minha direção. Eu falei, esse Kids está enjoado demais, viu? Falei, uau. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre quantos candelabros de ouro? 7. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são o quê, irmãos? Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Jesus está elogiando essa igreja. Contudo, entretanto, todavia, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa versão diz ao vitorioso. Nós estamos utilizando a revista e corrigida que diz ao que vencer. Darei o fruto da árvore
da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, anota aqui. Escreva, lá, volta para o verso 1, filha, por favor. Volta para o verso 1. Começa assim: escreva esta carta ao anjo da igreja. Escreva. Quem que está escrevendo? Quem está escrevendo mesmo? João está escrevendo. Quem está ditando? Quem está ditando? Diga, Jesus. Volta para o verso 7, por gentileza. Diz que chegou aí, queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto. Quem é que vai dar? Quem que vai dar o fruto? Então guarde isso. João, ele é o profeta. João é também o escriba, está escrevendo. João está recebendo a revelação do Senhor Jesus e está nos trazendo, primariamente para a igreja de Éfeso, mas você vai ver que nós estamos neste contexto também. Amém, queridos? Glória a Deus, vamos começar? Está pronto? O cinto apertado? Aleluia. Vamos falar um pouquinho do primeiro século da igreja? Irmãos, você sabe, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derrama todo o seu sangue. Depois do seu sangue sai água. A igreja nasce ali na água, não é? Assim como Eva saiu do lado direito do homem, a igreja, a noiva, vai sair também do lado direito de Cristo. Diz glória a Deus. Jesus ao terceiro dia ressuscita. No 40º dia ressuscitado, ele dá instruções finais aos discípulos. Ele ascende aos céus e falou: olha, vocês fiquem em Jerusalém. Ao invés de pensar que a minha agenda ou a agenda de vocês será destronar Roma, não, vai ser completamente diferente. Vocês fiquem em Jerusalém, porque de lá vocês vão ser revestidos de poder. Vão ser revestidos de poder. E no verso 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus vai dizer: olha, e recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e com este poder vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vou traduzir para você. Uma vez que você é cheio do poder de Deus, você vai ter um testemunho, tanto na cidade onde você mora, como na cidade vizinha, como em outros estados, e até os confins da terra. Nós vamos ter um testemunho em Santo André, em Mauá, São Bernardo, São Caetano, ZL de São Paulo, Manari no Agreste Pernambucano, Tupanatinga, Inajá, Santos, Venezuela. Irmãos, hoje a gente tinha uma família de cubanos aqui pela manhã. Quero ver a hora que a gente começar a enviar os missionários para estas nações. Ô João, não disfarça não, filho, é com você. Aleluia. Olha ele fazendo assim, irmão, ainda não está liberto. Depois de Manari, Venezuela, Indonésia. Meu Deus e meu Pai, o ano que vem nós vamos ter a nossa primeira conferência missionária, irmãos. Vai ter gente aqui, profeta do Canadá. Vocês não têm ideia o ano que vem como é que vai ser, meu Deus e meu Pai. Aleluia, deixa eu voltar para a mensagem aqui. O tema dessas 7 mensagens é o que mesmo, irmãos? Eu estou viajando demais aqui, Jesus, me ajuda. E a igreja começa a dar os seus passos. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus faz a promessa da descida do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, os discípulos estavam reunidos, veio o sopro do Espírito,
todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas como o Espírito concedia. Irmãos, Pedro prega a primeira mensagem, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram. Alguém pode dar glória a Deus? No capítulo 4 são quase 5.000 almas. Depois a igreja vai para os gentios, ou seja, os não-judeus. Começa com Pedro pregando a Cornélio. Me ajudem os pastores aqui, Atos 10 ou Atos 11? Um dos dois. Atos 10, obrigado. Depois o Espírito Santo levanta como instrumento poderoso mesmo para ir para as nações, é Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, ele é enviado junto com Barnabé para a primeira viagem missionária, e ele nunca mais parou. E irmãos, e chegou um tempo que as autoridades estavam dizendo assim: quem é estes que estão perturbando toda a terra? Você não gostou não, irmão? Eu vou dar mais uma chance para você. É mais ou menos assim. Você, jovem, começa um núcleo lá na escola. Ao diretor da escola chega assim: quem é esse doido que está perturbando aqui a escola? Alguém está me entendendo? Aí você decide, né, por graça de Deus, abrir a tua casa para a igreja se reunir por meio da célula. Aí o vizinho fala assim: quem que é esses doidos que não fala direito português, agora estão falando uma outra língua estranha aqui na vizinhança? Alguém está me entendendo? É mais ou menos isso. Quem são esses que estão transtornando o mundo? O mundo tinha um imperador. O imperador era César. O imperador era o regente do Império Romano, o império mais cruel de todos, mais bélico, mais conquistador, mais longevo. Séculos, Roma dominou o mundo com braço forte. Quantos estão me acompanhando? O imperador tinha uma posição de Deus. As pessoas tinham que se curvar ao imperador. De repente, aquela igreja de campesinos e de escravos, ou de escravos campesinos, que trabalham no campo, quando o imperador passava, eles não se curvavam, porque eles já tinham outro rei. O rei não estava sentado no trono de Roma, mas estava sentado à direita do Pai, e de lá intercede por nós. Esses caras, Silvio, viraram uma ameaça para a ordem estabelecida. Irmãos, e uma grande perseguição varreu todo o Império Romano. Muito sangue derramado no primeiro século. Muito sangue. Muito sangue dos primeiros irmãos. Que recusavam se curvar a Roma, porque já tinha um outro rei, que garantia perdão dos pecados e salvação eterna. Glória a Deus. Salvo engano, o Coliseu de Roma, que hoje tem parte dele apenas em pé, salvo engano, irmãos, foi inaugurado por Domiciano, um dos imperadores do primeiro século, no ano 68, salvo engano. E neste auditório, que você vê os shows dos gladiadores, quantos assistiu com o Russell Crowe, o gladiador? Quantos assistiram? Filmaço, né, gente? Lá
lá no Coliseu de Roma. Ali no Coliseu, os leões eram soltos para matar centenas e centenas de primeiros cristãos que não negaram o nome de Jesus. Você deve se lembrar que um dos imperadores, doido da cabeça, Nero, tocou fogo em Roma. Dos 14 distritos, apenas 3 ou 4 ficaram sem pegar fogo. Eram os distritos onde moravam os cristãos e os judeus. Portanto, foi atribuído aos cristãos a culpa, irmã Cal, de Roma ter sido queimada. Na verdade, havia sido o próprio ensandecido, o doido do Nero. Irmãos, e a carnificina foi brava. Os irmãos eram pendurados como postes públicos e ateados fogo para iluminar a noite romana. Quantos estão passando aqui por grande tribulação parecida com essa aí? Nenhum de nós, não é verdade? Eu estou te dando um contexto do primeiro século da igreja. Paulo pregou em Roma, Paulo pregou nas prisões de Roma. Dos lugares mais emocionantes para estar em Roma é o cárcere Mamertino, onde teria sido o lugar onde Paulo ficou. Quando você for a Roma, é imperdível essa parada. Paulo pregou para toda a guarda real, a guarda pretoriana, e muitos se converteram, dê glória a Deus. Os irmãos amados, eles não baixaram a cabeça para o poder estabelecido, não baixaram, mas prevaleceram com o risco da própria vida. Além de se reunirem nas casas, teve um tempo que já não se reunia mais em casas, tinha que se reunir nos lugares que levavam aos cemitérios, também chamadas as catacumbas de Roma, que muitas delas ainda estão preservadas. Era ali que era o lugar do culto, não tinha essa luminosidade, não tinha ar-condicionado, e nem essa cadeira maravilhosa. Na hora de batizar não tinha o tanque batismal, tinha que batizar na madrugada, em algum rio, escondido. Eu estou te dando um quadro do primeiro século. Sabe qual que é a boa notícia, irmãos? O Império Romano não existe mais, mas a igreja continua avançando. Dê glória a Deus, aplauda o Senhor nesta noite, aleluia. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Os leões, onde é que entra o leão na história? É isso aí, glória a Deus, irmãos. Eu devia ficar na mensagem e não me aventurar onde eu não domino. A propósito, pastor Mateus estava ontem servindo a igreja de Jesus lá no Mato Grosso, irmãos, mas no interior do Mato Grosso. Está retornando agora, pega o avião agora às 7 horas de Cuiabá e chega mais tarde aqui em Santo André. Glória a Deus. Alguém desta casa servindo a nossa nação. Irmão, está claro para você o que foi o primeiro século da igreja? Estou te trazendo aqui, algumas pinceladas de algumas realidades do primeiro século. Você já viu, muito diferente da nossa. Bom, feito esse panorama, vamos ver como é que Jesus se dirigiu a essa igreja? Até chegar à promessa. Qual que é a promessa mesmo? Qual que é a promessa mesmo, irmãos? Então vamos lá.
Apresentação de Jesus, elogio à igreja, repreensão da igreja e promessa. Nós vamos cobrir esses 4 tópicos. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Irmãos, no capítulo 1, na parte final, Jesus está dizendo que as 7 estrelas são os mensageiros da igreja. Os mensageiros da igreja, Jesus está prometendo o seguinte: eu estou sustentando na minha mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem encargo pela igreja, de compartilhar a palavra de Deus, você que tem encargo de servir os irmãos liderando, você que tem um encargo de cuidar do rebanho do Senhor, Jesus tem uma promessa para você: eu estou te sustentando com a mão direita. Pastor, por que não a mão esquerda? Porque a mão direita é a mão da bênção. A mão direita é a mão da bênção. Quantos recebem a bênção, irmãos? A mão direita, irmãos, se tem bênção, tem cura. Aleluia, se tem bênção, tem unidade. Se tem bênção, tem restauração. Se tem bênção, tem família sarada. Aleluia, se tem bênção, tem prosperidade. Essa é uma promessa de Jesus, mas é para aquele, não é? Para 7 estrelas, estão na minha mão. Nós entendemos que são esses mensageiros, esses que cuidam do rebanho. Nós não somos uma igreja que tem células, nós somos uma igreja em células. E nós equipamos os nossos líderes. Cada líder, irmão, tem no coração fazer parte do que Deus está fazendo, e cada líder cuida, alguns de 5 pessoas, outros de 10, outros de 20, outros agora está passando de 30, não cabe mais gente ali, na rua Lavrinhas, a célula já multiplicou, hein, Tatá, agora tem que triplicar. Pergunta para o teu irmão: você está firme numa célula, irmão? Está firme aí na tua célula? E o Senhor tem nos dado líderes, o Senhor tem nos dado homens e mulheres. As nossas células de crianças, irmãos, é um negócio assim, na minha cabeça, impensável. Já pensou? Nós somos uma igreja entre jovens e adultos, em torno de 400 pessoas reunidas em células, e já passam de 900 crianças nas células. Existe um exército de mulheres aqui trabalhando. Sexta-feira minha esposa acorda 8 da manhã. Eu falei: pronto, passou mal, não é? Porque se um dos dons que a minha esposa tem é o de dormir. Irmãos, 12 horas, não toqueis na ungida antes das 10 da manhã, porque ela precisa dormir 12 horas. Glória a Deus por isso. Mas dorme mesmo. Nas outras 12 ela trabalha muito, mas nas 12 não toque na ungida. Pelo amor de Deus, não ligue 7 da manhã para ela, liga para mim que eu vou lá e tento acordar, se for o caso. Mas ela acordou 8 da manhã, eu falei: meu Deus, fui medir a febre. Fui medir a febre. Ela fica doida. Eu pergunto: dormiu mal? Está passando mal? Eu falei: o que está acontecendo? Vamos começar agora numa nova escola, mais células de criança. Eu falei: meu Deus do céu, quantos dão glória a Deus? À noite eu perguntei: como é que foi? Arrastei a Vânia comigo. Foi isso mesmo, Vaninha? Você que arrastou ela. Não importa, importa que ela caiu da cama antes das 10 da manhã, por conta do Kids. Quantos dão glória a Deus? Jesus tem uma promessa: eu estou te sustentando com a minha mão direita. Segunda, e aqui Jesus está se apresentando, estou no verso 1. Ele também se apresenta assim: aquele que anda
entre os 7 candelabros de ouro. Irmãos, candelabro fala de luz, fala de lâmpada. Jesus disse assim: olha, vocês, enquanto igreja, são a luz do mundo. Irmãos, existe uma luz neste mundo. Onde não tem igreja, tem muita treva. Onde não tem igreja, irmãos, tem muita perversão. Onde não tem igreja, tem muita iniquidade. Onde tem igreja, tem luz. Porque você e eu aqui estávamos numa treva miserável e a luz brilhou. Quantos como eu estavam debaixo de muita treva? Aleluia, 90%. E os outros 10% não entenderam a pergunta ou estão dormindo. Mas vamos para frente, não é? Onde tem igreja, tem luz. E Jesus está prometendo o seguinte, Ele está se apresentando. Eu estou andando no meio da igreja. Irmãos, eu creio que Jesus está andando no meio da igreja. Você chega num ambiente onde tem vida, tem algo de Jesus. Se tem Jesus andando, a gente pode confiar que Ele vai curar, que Ele também vai restaurar, que Ele vai prover. Diga amém. É assim que Ele se apresenta para a primeira igreja. Tenho os líderes na minha mão direita e passeio, estou caminhando, estou andando no meio de vocês. Vamos para os elogios à igreja? Primeiro elogio: sei de tudo que você faz. O que Jesus disse mesmo, irmãos? 3, 2, 1. Sei de tudo que você faz. Filho, tudo que você fizer na casa de Deus, faça para Jesus. Faça para Jesus, porque Ele sabe tudo que você faz. Diga graças a Deus. Irmãos, para as nossas células estarem acontecendo, nós temos muitos anfitriões. Graças a Deus pelos anfitriões. Abrem as suas casas. O povo chega. Quando chove, o pé está de lama, entra na casa, suja a casa, usa o papel higiênico, não repõe, a criança come coxinha, enjoa, joga atrás do sofá, aleluia, o outro derruba o suco, na almofada, o outro quebra o porta-retrato. Alguém está me acompanhando? Nas nossas células acontece de tudo. Possivelmente, nem eu, nenhum dos pastores e obreiros dessa casa vão poder adequadamente agradecer a você. Possivelmente não vamos fazer isso. Porque na nossa debilidade, na nossa deficiência, às vezes não sabemos o preço que alguém está pagando. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Jesus sabe tudo que você faz para Ele. Glória a Deus. Quando você for, alguém te pedir dinheiro emprestado, vou falar uma palavra pastoral aqui. Presta não. Dá. Porque quem empresta normalmente não tem como pagar. Alô? Você não está gostando? Quem pede emprestado? Obrigado por me ajudar aqui. Quem pede emprestado, normalmente não tem como pagar. Alguém está me acompanhando? Não, fala de dinheiro assim, o povo fica tudo meio... Eu estou falando bobagem, irmãos? E se o irmão prometeu que vai te devolver em 15 dias, não acredite. Mas dá para ele como estivesse dando para Jesus. Agora, se você não tem fé para isso, não arrume confusão, nem dê, nem empreste. É uma palavra pastoral. Quantos estão recebendo?
Oh Deus, nos ajude. Jesus está dizendo assim para a igreja: eu sei tudo o que você faz. Está tudo escrito, está tudo registrado. E Ele é galardoador, e Ele é presenteador daqueles que o servem. Glória a Deus, irmãos. Normalmente as pessoas que mais precisam, irmãos, elas são tão necessitadas, têm tão pouco, que elas não sabem nem ter gratidão. Não espere gratidão de pessoas. Alguém está me entendendo? Não espere gratidão. Nós ensinamos gratidão, Genésio. Nós ensinamos o valor de ser grato. Mas alguns têm tão pouco, que não sabem agradecer, mas não espere de pessoas. Porque Jesus está dizendo assim: eu sei tudo que você faz. Glória a Deus. Você que dá carona e o cara nunca agradeceu, continua dando a carona. Graças a Deus. Mas ele suja lá o carro e nunca limpou, continua dando carona e passa o pano lá, porque Jesus sabe tudo que você faz. Segunda coisa, Jesus está dando o segundo elogio para a igreja de Éfeso: vi seu trabalho duro e sua perseverança. Irmãos, trabalho duro significa o seguinte: vocês anunciaram o meu nome, vocês expuseram a sua vida em risco. Lembra que eu falei do primeiro século da igreja? Quanta foi a perseguição, o volume, né, a quantidade de irmãos martirizados. E Jesus está dizendo assim: eu vi seu trabalho árduo, eu vi o seu trabalho, vocês se expuseram, arriscaram a vida, vi a sua perseverança, precisava perseverar em fé. Você sofreu por meu nome, muitos presos, muitos torturados. A gente não sabe o que é isso. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Fala para o teu irmão: com paciência, sem desistir. Um amigo meu muito querido, pastor Rodrigo Duarte, está na Índia agora. Está numa viagem missionária, compartilhando, estou acompanhando ele lá no grupo do Zap. E grato a Deus pela vida dele, pelo encargo de também levar a mensagem da graça em lugares muito longínquos. Semana passada eu falava com outro irmão que está servindo na Índia. Eu não sei se eu falei aqui no culto domingo passado, ou numa reunião, mas irmãos, acho que eu falei aqui no domingo passado, vou repetir. Na Índia está na mesa do presidente, eu não sei se lá é presidente ou primeiro-ministro, também não sei se é um parlamentarismo presidencial, enfim, está na mesa de quem decide uma lei, dizendo assim: considera-se legítima defesa quando você tirar a vida de alguém que está deixando de ser hinduísta para ir para outra religião. Eu falei isso aqui domingo passado? Falei? Talvez num só dos cultos, né? Mas falei, vou repetir. Irmãos, isso é da semana. Isso não é de 2000 anos atrás, não. Isso é dessa semana. Está na mesa de uma autoridade máxima na Índia, para sancionar uma lei que dá permissão para matar crente. Você está entendendo? O que é perseverar em meio à perseguição? O que é perseverar não sabendo se essa lei vai ser aprovada? Na verdade, irmãos, o que se pretende com essa lei é apenas legitimar o que já está acontecendo. São centenas de irmãos nossos que morrem na Índia todos os anos por conta da sua fé em Jesus Cristo. A gente não sabe o que é isso. A gente não tem nem ideia do que seja isso. Porque o Brasil tem sido muito abençoado.
Alguém pode dar glória a Deus? Falei no culto da manhã, eu quero repetir aqui também. Irmãos, não foi sempre assim. Eu sou neto de pastores. E os meus avós plantaram igreja no interior do Paraná, nos anos 50 do século passado. E vovó Ana, meu avô morreu muito cedo, e vovó Ana adorava contar as histórias do que Deus fazia naquele tempo. Ela era analfabeta, ela ia para a feira pregar o evangelho, abria a Bíblia de ponta cabeça, porque não fazia diferença, não é? Mas ela abria, alguém está rindo lá da minha avó, não é? Mas, irmãos, ela abria aquela Bíblia do lado da barraca de pastel que eu ia com ela, e dizia, batia na Bíblia assim, uma italianinha desse tamanho, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não aceitar Jesus hoje ainda, não é? Depois desse pastel você pode ir para o inferno, não é? E eu estava lá do lado, eu falei, Jesus me ajuda, né? E a vovó cheia da vida de Deus. Nos anos 50, irmãos, os meus avós quase morreram, espancados, apauladas, no interior do Paraná, aqui no nosso país, onde eu nasci no interior do Paraná, por conta de pregar o Evangelho. E Jesus está dizendo para esta igreja, e para toda igreja, na terra que ainda está debaixo de perseguição, eu vi seu trabalho árduo e sua perseverança, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Diga assim, eu não vou desistir. Porque Jesus está vendo todas as coisas. Aleluia. Às vezes você está sofrendo uma humilhação, meu irmão, por conta da sua fé, por se posicionar em fé. Quantos de nós somos humilhados, ou querem nos humilhar, seja por um motivo ou por outro? Primeiro que você prefere estar em santidade sexual, e os nossos jovens são caçoados nas escolas, tidos como otários. Você que é adulto, otário, vai para uma igreja, é caçoado por quê? Para dar dízimo para quem? Para pastor, não é? Quantas situações que querem nos maltratar, sempre foi assim. Em alguns lugares é com a própria vida, como eu citei para os irmãos, mas queridos, Jesus está vendo todas as coisas. Persevere e não desista, diga amém. Era um elogio para a igreja de Éfeso. Deixa eu acelerar. Terceiro elogio: examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Irmãos, o apóstolo é aquele que edifica a igreja. Mas olha que interessante, lá na primeira igreja já tinha apóstolo mentiroso. Quem que é o apóstolo mentiroso? Irmão, a gente podia falar muita coisa, mas eu quero dizer para você o seguinte: o apóstolo mentiroso mesmo é aquele que quer entrar na igreja, ter uma posição de destaque, mas não tem fruto. Não sabe o que é servir os irmãos. Eu disse para vocês, existiam prédios de igreja no primeiro século da igreja, sim ou não? As igrejas funcionavam aonde? Irmãos, é ali na casa que o apostolado é reconhecido. É ali naquele grupo de 7, de 10, de 15, que os dons vão entrar em ação. Quantos estão me acompanhando? É ali que o serviço vai acontecer. É ali que nós vamos servir uns aos outros. Hoje é uma noite inspirativa, amém, queridos? Hoje é uma noite de festa, onde a gente reúne as famílias. Mas ali no dia a dia, que o dom apostólico ele vai entrar em ação, um servindo ao outro.
tendo percepções espirituais, servindo com dons de poder, dons de misericórdia, dons de administração, dons apostólicos, dons ministeriais. É ali que a gente serve. Mas a ordem da igreja é exatamente o contrário do mundo. No mundo, o chefe está lá em cima e o povão está aqui embaixo. Sim ou não? É assim que funciona a pirâmide? Na igreja é exatamente o contrário. Jesus disse assim: quem quiser ser o maior, entra na parte de baixo da pirâmide e sirva. E se vocês quiserem aprender como, Jesus disse: dá o balde e a água que eu vou lavar o pé de vocês. Alguém está me acompanhando? Irmãos, não foi nem um nem dois que chegaram aqui nesta casa com carteirada de apóstolo. Eu não vou dizer o nome do que eles se chamavam. E era muito interessante. Vim nesta igreja, gostei dessa igreja, tenho essa posição, essa e essa. Falei: bem-vindo, irmão, bem-vindo. Aqui tem vida de Deus. Irmãos, aqui tem vida de Deus? Tem, Bruna? Aleluia. Aqui tem vida de Deus. Falei: pois não, irmão, seja bem-vindo. Aí vem aquela pergunta-chave: onde é que eu entro na estrutura? Hein, Noêmia? Onde é que entra? Irmão, vai para a célula. Eu vou ser o que lá? Ovelha do Sebastião, também chamado de Seba. Qual que é a graduação que ele tem? Bom, irmão, ele é pedreiro, pernambucano e corintiano. É uma pena que ele não está aqui. E eu vou fazer o que lá? Ninguém pode servir se não for servido primeiro. Lá você vai ser servido. E depois de ser servido, você vai ter o grande privilégio de servir as ovelhinhas de Jesus. E se você aceitar esse grande... irmãos, eu nunca me esqueço quando me contaram que o Everton, que está ali na câmara, era um ateu, confesso. Os olhos dele se abriram no encontro com Deus. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E lá no prédio do lado, quando a gente ainda estava lá, ele, quando foi convidado para ser um líder em treinamento, ele se ajoelhou, levantou as duas mãos para o céu e começou a chorar: Senhor, Senhor, Senhor é muito mais do que eu imaginava. Glória a Deus. Aleluia. Privilégio de servir as ovelhas que não são nossas, são todas de Jesus. Nós somos chamados para servir, para cuidar, para encorajar, para impor as mãos, para abençoar, para dizer: irmão, não pare, não desista, nós estamos juntos. Quantos estão me acompanhando? Os irmãos examinaram, puseram as provas, os caras da carteirada, puseram para sentar onde precisava sentar, para aprender a servir, mas eles não quiseram servir, não tiveram espaço naquela igreja. Glória a Deus pela igreja de Éfeso. E esse terceiro elogio de Jesus está muito associado ao quarto, que os irmãos também odiavam as obras dos nicolaítas. Bom, a Bíblia não diz o que são os nicolaítas, não diz o que era a doutrina dos nicolaítas. Então nós vamos para a melhor interpretação que nos parece, que é entender o que diz essa palavra. Nicolaítas no grego, Nico é dominador ou explorador, Laíta é o povo, então são dominadores do povo, muito conectado com os falsos apóstolos. Irmãos, Pedro nos ensinou para nós cuidarmos do rebanho de Jesus, não como dominadores. Nós não dominamos a vida de ninguém, nós não mandamos na vida de ninguém, nós queremos ser fonte de inspiração e dizer para você: filho, o que a palavra de Deus diz acerca disso é isso.
podemos compartilhar com você percepções no Espírito, podemos dizer para você histórias que deram certo, que deram errado, mas no fim do dia, nós queremos te levar a compreender que o Espírito Santo habita aí dentro de você, e a paz costuma ser um dos árbitros, e talvez dos mais importantes, para você tomar decisões importantes na sua vida. Diga amém. De vez em quando alguém vem me perguntar: pastor, caso ou não caso com a Felisbina? Eu falei: primeiro de tudo, a decisão é sua. Não joga abacaxi aqui não. A Felisbina. Mas deixa eu te fazer umas perguntas-chave. Ela é crente ou é jugo desigual? Se for jugo desigual, chuta que é laço. Não literalmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já vai sair a figurinha ali, ó. Chuta que é laço. Até amanhã vocês vão receber. Esses caras não perdem uma, irmãos, para me zoar. Eu vou te dizer o que a palavra de Deus diz, mas a decisão é sua. Alguém está me entendendo? Até onde você quer chegar na carreira da fé, filho? Eu quero ser um pastor. E ela quer chegar até onde? Não, pastor, ela nem gosta de vir na igreja. É jugo desigual. Alô? Quantos estão me acompanhando? Eu estou dizendo o que ele tem que fazer ou não tem que fazer, irmãos? Nós não somos dominadores do rebanho. Nós compartilhamos verdades da palavra de Deus. Diga amém. Vamos começar a encerrar? Então eu disse para você, em toda a carta a estrutura é: Jesus se apresenta. Aqui para Éfeso ele se apresenta como aquele que segura na mão direita a liderança. Ele também se apresenta como aquele que caminha, que anda no meio da igreja. Os elogios: eu sei o que você faz, eu vi o seu trabalho duro e perseverança. Terceiro, eu vi que você examinou as pretensões dos falsos apóstolos e não deram espaço para eles. Eu vi também que você odeia a obra dos nicolaítas. Agora vai vir a repreensão. Faz assim, É toda pessoa que a gente pode repreender, irmãos? Provérbios diz assim: repreenda o sábio, e ele te amará. Repreenda o sábio, ele te amará. Repreenda o tolo, ou o estúpido, e ele te odiará. De vez em quando alguém vem me perguntar: pastor, olha aquele comportamento lá, vou falar com ele. Eu falo: não vai, filho, não fala, ele vai te odiar. Mas eu tenho que falar. Não fale, não é? Ele vai te odiar, ele não tem ouvidos para ouvir, ele é estúpido, é simplesmente isso, é só um idiota. Vocês não gostaram da conclusão? Ele quer aqui dourar a pílula, né? É um insensato, pastor, é um idiota mesmo. Que não seja você e eu esse idiota, diga amém. Que tem um coração ensinável, aberto para aprender no corpo de Cristo. Diga amém, irmão. Para alguns é difícil ter que aprender com um pedreiro. E o Roberto, que é líder de célula? Aleluia. Ele começa a frase pelo fim. Você tem que decifrar o que ele está falando. E, irmãos, a célula do Roberto cresce e levanta líder. Célula poderosa. De manhã eles estavam todos aqui. E a hora que eu falei do Roberto, eles levantaram e começaram a glorificar a Deus. Quando eu falei assim, o Roberto começa a falar pelo fim, eles: é assim mesmo, pastor. Foi uma festa aqui com o Robertão. Eu não tenho nada para aprender com o Robertão. Irmãos, quem estava orando por mim aqui hoje de manhã foi o Robertão.
Pode orar por mim, filho. Eu sei que você tem uma palavra profética. Pode me abençoar. Eu preciso ser abençoado por vocês, irmãos. Eu estou aberto para aprender com você. Glória a Deus por isso. Por que eu falei isso tudo? Para dizer que Jesus repreendeu a igreja. Repreenda o sábio e ele te amará. Eu já se empolguei aqui, como diz o Adilson. Já se empolguei, aleluia. Irmãos, essa igreja foi repreendida do seguinte: tenho, porém, contra ti o seguinte: vocês perderam o primeiro amor. Faz assim, Vocês perderam o primeiro amor. Olha que interessante. Bom, vamos definir o primeiro amor primeiro? Vamos lá. Alguns irmãos acreditam que o primeiro amor é aquela paixão do novo convertido, que ele quer em toda célula, que ele quer em todo culto, que ele acha todo mundo bonito e maravilhoso, até levar a primeira canelada, não é? Mas dentro da igreja, pastor, dentro da igreja, filho. Pode falar a verdade aqui, irmãos? Vamos falar a verdade? Até levar a primeira canelada. Uma irmã, uns 2 anos atrás, fomos visitá-la, ela falou, pastor, aquilo não é uma igreja, aquilo é um banquete todo domingo. Eu falei, é mesmo, irmã? Falei, misericórdia, que povo maravilhoso, que povo glorioso. E ela começou a dar uma lista de tudo maravilhoso na igreja. Eu falei para ela, irmã, se prepara para se decepcionar. Ei, Marcião, se prepara para se decepcionar. Não, pastor, isso não vai acontecer. Eu não preciso dizer que ele não está mais aqui entre nós. É bom pôr as coisas na perspectiva correta? Irmão, quem está do seu lado não, só tem anjo na entrada do Kids. Aí do lado não é anjo, é gente. E gente não é brincadeira. Alô? É só gente. O anjo está ali, é disfarçado. Acho que você percebeu. Eles fizeram uma asa lá, mas não existe. Aleluia. É só crente mesmo. Alguém disse glória a Deus. Então, queridos, esse primeiro amor não é nenhuma empolgação, nenhuma paixão momentânea. O mesmo João da revelação de Apocalipse, na sua primeira carta, vocês me permitem, eu vou só citar para vocês, não vamos ler, se você quiser o resumo, você vai receber, está tudo aqui. Na primeira carta de João, capítulo 4, salvo engano, verso 19, ele vai dizer o seguinte, aleluia, se tem expressões de amor em nós, a palavra de João é o seguinte, cadê a banda aqui? Cadê a banda começando a esquentar? Nós amamos porque Ele, vamos lá de novo, nós amamos porque Ele, de quem é o primeiro amor, irmãos? Fala de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que deu, porque Deus amou tanto o mundo que deu. Irmão, eu tenho certeza, homem e mulher que está aqui, você entra na frente para morrer pelo seu filho, sim ou não? Os filhos não vão entender isso. Um pai e uma mãe entram na frente para morrer pelo filho, mas o nosso pai colocou o filho dele para morrer por pecadores. E aí Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor por nós, nos dando Cristo, enquanto ainda éramos pecadores. Irmãos, presta atenção numa dica pastoral, presta atenção. Não confie no seu amor por Deus, confie no dele por você. Vou repetir, não confie no seu amor,
por ninguém, mas confia que Ele te amou primeiro. Glória a Deus por isso. Irmãos, olha que interessante. Paulo, quando visita a igreja de Éfeso, depois ele escreve uma carta, e no capítulo 1, os versos 15 e 16, ele vai dizer assim: eu estou impressionado como vocês são referência de amor. Impressionante como vocês amam todo mundo. Vocês viraram uma igreja amorosa. Eu quero fazer parte dessa igreja. É por isso que você vai ouvir todo dia, se ligar lá, que você é muito. Eu quero fazer parte dessa igreja. Aleluia. Mas olha que interessante. Irmãos, olha aqui. Enquanto aqueles irmãos tinham convicção do quanto eles eram amados, eles perseveraram apesar das perseguições, das prisões, dos açoites. Eles perseveraram. E Jesus está dizendo assim, 40 anos depois, Paulo vai escrever no ano 52, mais ou menos, a carta aos irmãos de Éfeso, e João está escrevendo depois do ano 90, depois de 40 anos, alguma coisa aconteceu, que aqueles irmãos já não olhavam como deveriam, já não apreciavam aquele que nos amou primeiro, e o convite é, volta para o primeiro amor. Tem uma música famosa, né? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Alguém estava no som aqui, hein? Aleluia. Essa era a repreensão para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso das 7 é qual mesmo, irmãos? Vamos lá, prega comigo. Das 7 qual que a igreja de Éfeso é qual mesmo? Irmãos, tudo começa sabendo que você é muito amado. A primeira coisa que Jesus ouviu antes de fazer qualquer milagre, qualquer sinal, qualquer coisa, lá no Rio Jordão: este é meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. Quando você está cheio do amor de Deus, você não tem demandas nas pessoas. Alô? As pessoas não são o seu problema. Eu já estou cheio do amor de Deus. As pessoas não são uma luta para você. Não são. E aqui eu não estou dizendo que nós não temos dificuldades nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, na nossa célula. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Eu só estou dizendo que eu sei quem me amou primeiro. E eu recebi essa medida e eu tenho alguma coisa para dar. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Mas aí, para encerrar, esses são os crentes animadores. Esses são os crentes perseverantes. Você que não falou, fica em pé por gentileza. Ao que vencer. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Irmãos, eu estava em tantas trevas, em tanto pecado, tão sujo, mas o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. A sua palavra me limpou e continua me limpando. Pela sua graça, Ele me chama para ser cooperador dEle, para servir as ovelhas. Agora Ele termina ainda a primeira carta, e Ele vai fazer isso para todas, dizendo o seguinte: olha, tem mais. Fala assim, tem mais. Ao que vencer, eu mesmo vou dar o fruto da árvore da vida, que está no paraíso do Pai. Meu Deus, você imagina servir ou reinar com Cristo e Ele vir te servir? Eu estou inventando alguma coisa aqui, irmãos? Jesus diz: eu darei. É Ele mesmo. Eu darei
Ele mesmo está dizendo assim: aquela árvore que apareceu em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que os primeiros pais deram as costas para ela, aquela árvore está mais firme do que nunca, porque aquela árvore aponta para o que eu posso servi-los, aquela árvore aponta para a comunhão comigo, aquela árvore vai apontar para ter os melhores momentos comigo. Essa árvore está mais em pé e frutífera do que nunca, e ao que vencer, eu mesmo vou dar o fruto dessa árvore, e ela está num lugar, está no paraíso de Deus. Quantos querem receber essa promessa? Quantos querem receber essa promessa? Diga assim: ao que vencer, Jesus dará o fruto da água da árvore da vida. Diga: o fruto da árvore da vida que está no paraíso. Interessante que o ladrão da cruz já chegou antes da gente, porque Jesus disse assim, quando ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse assim: hoje ainda você vai estar comigo no... Ele já chegou lá. Se vai ser servido com fruto, eu não sei, porque possivelmente ele não está entre os vencedores, possivelmente, esse aqui é outro assunto, mas hoje o Senhor nos chama para estar entre aqueles que vão vencer. Quantos aceitam o desafio?